Olá, meus irmãos e irmãs do canal Apelo de Nossa Senhora Evangelizando com Maria. Meus irmãos, hoje eu quero contar para vocês um pouco da história de Nossa Senhora do Carmo. A sua festa, ela é comemorada dia 16 de julho e ela apareceu no ano de 1251 a São Simão Stock. Meus irmãos, Nossa Senhora do Carmo, ela está ligada a um grupo de monges eremitas que habitavam lá no Monte Carmelo em meados do século XIII. Eles foram todos, meus irmãos, expulsos para a Europa pelos sarracenos. O superior da ordem naquela época era São Simão de Stock, que possuía uma grande admiração e amor e devoção a Nossa Senhora. O próprio São Simão, pessoal, ele pediu a Nossa Senhora que os protegesse e recebeu de Nossa Senhora, a nossa Imaculada, um escapulário. O que é o escapulário? O escapulário, meus irmãos, é uma espécie de capinha de cor marrom que cobre os ombros, as escápulas, que o significado do escapulário quer dizer escudo, proteção. E quando Nossa Senhora entregou esse escapulário a São Simão Stock, veio com uma frase que diz o seguinte: eis o privilégio que dou a ti e a todos os filhos do Carmelo. Todo o que for revestido deste hábito será salvo. A ordem carmelita hoje é primordialmente orante. Rezam sem cessar por todo o mundo, pelas almas do purgatório, pelos mortos, né? E tem como seu principal o carisma. Veneram Santo Elias e Nossa Senhora. Adoram profundamente Jesus Eucarístico, nosso Senhor Jesus Cristo, como toda a Igreja Católica. Os carmelitas são monges e monjas enclausurados, extraordinários em sua missão. Grandes santos de nossa Igreja provêm do Carmelo, como por exemplo Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz e muitos outros, meus irmãos. Existe uma grande literatura, vamos dizer assim, que vem dos escritos destes santos que eu acabei de citar, que são do Carmelo. Vale procurar e ler. É uma dica, hein? Procure aí a literatura desses santos que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É uma fonte totalmente cheia de pura espiritualidade cristã católica. E quanto ao escapulário, vamos falar um pouco. Com o tempo, o escapulário ele passou, meus irmãos, a ser usado por leigos ligados ao Carmelo. Mais tarde, muitos anos depois, por todos os leigos católicos que o desejarem ter consigo. Tornou-se então menor, né, o escapulário. Na verdade, ele é uma veste, né, dos monges e das monjas, mas como se passou, como o passar do tempo, os leigos católicos, né, queriam ser impostos por essa veste, que também é uma veste de cláusula, né, é uma cláusula, é uma veste sagrada. Muita gente, meus irmãos, infelizmente, pensa dessa forma. Você vai lá
numa feirinha católica, por exemplo, na festa de Nossa Senhora do Carmo, vai lá na feirinha, compra um escapulário daqueles de plástico, de madeirinha, sei que é bonitinho, delicado, né, pequenininho. Ok. Mas só que não adianta você chegar lá na feirinha e ao mesmo tempo colocar em você. Não é assim que funciona. Para poder o escapulário ter significado, existem algumas regras impostas pelo próprio Papa ou Pontífice para ser usado de forma correta, de forma adequada. Então, não adianta você ir lá na feirinha e comprar um escapulário de plástico. Primeiro, já está errado, né? Você não deve usar de primeira um escapulário de plástico, de qualquer outro material. Então, o que é que acontece? Existe a imposição. O que é a imposição? Meus irmãos, para a imposição, você vai ter que comprar um escapulário de tecido ou de lã. Ah, mas por que, meu irmão, eu tenho que usar um escapulário de tecido? Não, existe escapulários de tecido do menor, óbvio, né? Não é um escapulário como os monges e as monjas do Carmelo usam. Mas é um escapulário menor que nós leigos católicos podemos usar, mas sendo de pano. Mas eu não posso fazer a imposição do escapulário com escapulário de plástico, de madeira? Não. Não pode, porque é uma veste. É uma cláusula. É uma veste sagrada, uma veste que vem do céu. Uma veste que Nossa Senhora entregou de forma milagrosa em mãos a São Simão Stock. Então, meus irmãos, você vai procurar um padre. Aproveite agora dia 16 de julho, na segunda-feira. Procure uma paróquia mais próxima da sua cidade que vá fazer essa imposição do escapulário. Tem vários tipos de tamanhos de escapulário. O tradicional é de pano, né? Tem um escapulário para leigos maior, um pouco maior, médio e o pequeno. Mas tem que ser de pano, não pode ser de plástico, nem de madeira e nem qualquer outro material. Vocês compram escapulário de pano e na missa do dia 16 de julho, vocês vão pedir, ou provavelmente o padre vai fazer após a Santa Missa, a imposição do escapulário para todos os leigos que queiram vestir essa veste sagrada e celestial que Nossa Senhora deu em mãos a São Simão Stock no ano de 1251, no dia 16 de julho. Mas vocês perguntam para mim, e aí? Depois que esse escapulário de pano se estragar ou torar, eu preciso fazer uma nova imposição? Não. Vocês não precisam, meus irmãos e irmãs, fazer uma nova imposição, porque você já está clausurada por essas vestes de Nossa Senhora, essa veste do Carmelo. Então, não é necessário mais fazer imposição. Você pode até, quando torar o escapulário, né? Você vai lá na feirinha, compra aquele escapulário que se você quiser, de plástico ou de madeira. Eu não aconselho muito esses escapulários de metal, de ouro, não aconselho. É bom ter o escapulário tradicional de pano, minha gente. Por quê? É uma veste. Por acaso vocês vestem roupa de madeira, roupa de plástico, roupa de TNT ou, enfim, qualquer outro material? Não, a roupa é de tecido, não é isso? Então, aconselho vocês usarem o escapulário de tecido. Tem vários tamanhos para leigos.
Tem grande, médio, pequeno, tem vários tamanhos, é só você escolher, certo? E assim, usem, minha gente, com devoção a Nossa Senhora do Carmo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um pouco aqui a história do escapulário para incrementar mais esse conhecimento, como o surgimento do escapulário aconteceu. Então aconteceu na madrugada do dia 16 de julho de 1251. Nossa Senhora apareceu ao santo carmelita inglês, que é São Simão Stock, como eu já havia dito, e entregou-lhe de forma miraculosa, o escapulário do Carmo. São Simão Stock, naqueles tempos, era superior geral da ordem dos carmelitas e encontrava numa situação muito aflita, porque a ordem passava por certas dificuldades muito sérias naquela época e estava sendo desprezada e perseguida e até ameaçada de extinção. São Simão era um homem de fé viva, não cessava implorar socorro à Santíssima Virgem e pedia também um sinal sensível de que seria atendido. Comovida pelas súplicas angustiantes desse fervoroso filho, Nossa Senhora lhe trouxe do céu o santo escapulário e dirigiu-lhe estas seguintes palavras. Abre aspas. Recebe, filho diletíssimo, o escapulário de tua ordem, sinal de minha confraternidade, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Fecha aspas. Nossa Senhora, durante a aparição miraculosa a São Simão, ainda ela disse, abre aspas, todos os que morrerem revestidos deste escapulário não padecerão o fogo do inferno. É um sinal de salvação, refúgio nos perigos, aliança de paz e pacto para sempre. Fecha aspas. Após essa misericordiosa intervenção da Mãe de Deus, a ordem carmelita ela refloresceu, ressurgiu, se reergueu em todo o mundo. Então o escapulário passou a percorrer de forma milagrosa, toda a trajetória do mundo inteiro como sinal de aliança a Nossa Senhora e com os carmelitas e toda a humanidade. 70 anos mais tarde, Nossa Senhora apareceu ao Papa João XXII e lhe fez uma promessa considerada como complemento da primeira. Abre aspas. Nossa Senhora diz: eu, como tema mãe dos carmelitas, descerei ao purgatório no primeiro sábado depois de sua morte, e os livrarei e os conduzirei ao Monte Santo da vida eterna. Meus irmãos, essa segunda promessa de Nossa Senhora deu origem à célebre Bula Sabatina do Papa João XXII, que foi publicada no dia 3 de março de 1322 e confirmada depois por alguns sumos pontífices, como Alexandre V, Clemente VII e Paulo III. De início, o escapulário ele era de uso exclusivo para os religiosos carmelitas. Mais tarde, alguns anos depois, a Igreja, querendo estender também esses privilégios e benefícios espirituais desse uso a todos os católicos, simplificou o tamanho do escapulário, porque é uma veste. Então a Igreja reduziu o tamanho do escapulário e autorizou para a recepção que ficasse ao alcance de toda a humanidade. Meus irmãos, assim, o escapulário ele tem muitas regras para ser usado. Primeira é a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Segunda é amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o escapulário em si, ele traz todos os privilégios, para quem usá-lo. Então, o primeiro privilégio,
não basta dizer que o escapulário é um sinal de salvação. Eu sustento que não há outro que faça nossa predestinação tão certa. São Cláudio de La Combiere disse isso. Outro, é um sinal de aliança com Nossa Senhora. Por seu uso, exprimimos nossa consagração a ela. Outra, é um sinal de salvação. Quem morrer com ele não padecerá o fogo do inferno. A Santíssima Virgem livrará do purgatório no primeiro sábado depois da morte todos os que o portarem. É um sinal de proteção em todos os perigos. Meus irmãos, não basta usar o escapulário por usar. Se você não vai se consagrar à Santa Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, e seguir regras para o alcance da santidade, meus irmãos, façam um favor, não use o escapulário não. Porque se você está usando o escapulário por questão vou usar o escapulário para me proteger, vou usar o escapulário para ter mais sorte, como se fosse um amuleto, não use. Não use porque você primeiro está pecando gravemente. O escapulário, eu repito, o escapulário é uma veste, é uma cláusula, entendeu? É uma cláusula, é um chamado que Nossa Senhora está lhe dando para a sua santidade. Então, não use o escapulário para fazer isso que eu acabei de falar. Então, o que é que diz a Igreja sobre o escapulário? Destacam-se os papas devotos do escapulário. Eu vou citar aqui para vocês, meus irmãos, todos os papas que foram devotos do escapulário. Primeiro, Inocêncio IV, João 22, Alexandre V, Bento XIV, Pio VI, Clemente VII, Urbano VII, Nicolau V, Sisto IV, Clemente VII, Paulo III, São Pio V, Leão XI, Alexandre VII, Pio IX, Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, que, com bulas apostólicas, aprovaram todos os privilégios e acumularam os favores das confrarias do Carmo. As declarações dos papas são, meus irmãos, expressões as mais autorizadas do autêntico pensar da Igreja. Elas não têm apenas dado um exemplo, usando o hábito do Carmo. Eles também estimularam e aconselharam a usá-lo e premiaram esta devoção. Podemos também citar alguns santos que usaram o escapulário. São eles: Santo Afonso ou São Afonso, São Pedro Claver, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São João Maria Vianney, Beato Batista Mantovano, São Pompílio Pirotti, São João Bosco, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Santa Maria de Jesus, Edith Stein e outros, que foram centenas de santos que foram devotos do escapulário. Então eu vou explicar novamente, meus irmãos, como vai ser usado o escapulário. Não comprem o escapulário e coloquem em si mesmo
como muitos já fez. Inclusive eu confesso que até eu mesmo já fiz, mas eu fiz de forma errônea totalmente. Não façam isso. Escutem o que eu estou dizendo. Para a imposição do escapulário, né, que compõe de duas peças entre si, um lado é a imagem de Nossa Senhora do Carmo e o outro lado é a imagem do Coração Sagrado de Jesus. Somente o primeiro escapulário precisa ser bento e imposto por um sacerdote. Mas só pode ser feito por um sacerdote da Ordem de Carmelitas? Não. Qualquer sacerdote de qualquer outra ordem podem impor o escapulário para os leigos. Tanto essa bênção como a imposição valem para todos os outros escapulários que substituírem o primeiro. Uma vez tendo-o recebido, devemos usá-lo sempre, continuamente, até a nossa morte. E aí, como é feito a imposição? Simples. O sacerdote vai benzer o escapulário e vai impor, dizendo a seguinte frase. Abre aspas. Recebe este santo escapulário como sinal da Santíssima Virgem Maria, Rainha do Carmelo, para que, com seus méritos, o use sempre com dignidade, seja tua defesa em todas as adversidades e te conduza à vida eterna. Fecha aspas. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui esta mensagem, né, para comemorarmos todos nós juntos, meus irmãos, a festa de Nossa Senhora do Carmo, a festa do Carmelo. Meus irmãos, sigam isso que eu estou falando, é para o bem de vocês. Não comprem escapulário de plástico ou de madeira para a imposição, somente de tecido. Após a imposição, caso o escapulário ele tore ou arrebente, vocês podem até adquirir esse escapulário de madeirinha ou de plástico, que é o mais simples, né? Mas eu não recomendo. Compre o escapulário de pano. Existe o próprio escapulário de pano de tecido, né? Pequenininho, tem um médio, tem um grande, o tamanho que você quiser usar. Mas não tire por nada esse escapulário. Use. Quando torar, no outro dia vá lá na lojinha católica ou então na lojinha da Basílica do Carmo ou numa paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em qualquer outro lugar que seja católico, vá lá, compre. Pode pedir talvez para o padre fazer sua bênção lá com a água benta e você usa seu escapulário sem precisar a imposição novamente. A imposição é só uma vez na vida. Então, meus irmãos, muito obrigado por ter escutado esse áudio, por ter assistido esse vídeo. Não esqueça, se inscreva, compartilhe, curta, comente, deixe seu like, compartilhe bem muito, meus irmãos. Compartilhe com o pessoal do Facebook, do Instagram, dos grupos do WhatsApp, para toda a sua família, seus amigos, seus vizinhos. Vão compartilhando, porque este conhecimento é válido para todos e para a nossa salvação eterna. Que Deus abençoe a todos. Nossa Senhora do Carmo proteja com seu manto sagrado, seu manto celestial. Nossa Mãe Divina proteja cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Um grande abraço. Até breve. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe.